Olá, queridos alunos do segundo ano da instrução São Lucas, indo então para a nossa aula da lição número 3, com o título Quem Ele é. Nós temos aqui na primeira página, toda ela, uma introdução ao assunto. Peço para que vocês leiam com mais cuidado, mas aqui inicia colocando assim sobre quem não acredita na existência de Deus, que são ateístas, que não acreditam em Deus nenhum, nem no revelado na Bíblia e nem em um outro. Ou também a existência se criando assim alguns deuses, E aí nós temos alguns exemplos na Bíblia, nesses textos aqui, de 1 Reis, Juízes e Atos dos Apóstolos, Então temos aí essas referências. E porque alguns também não conheciam um Deus ou um Criador, uma força superior, então acabavam eles próprios, por si mesmos, criando aquilo que eles queriam acreditar, os seus deuses. E o que algumas pessoas pensam sobre esses deuses, Aqui então tem alguns relatos sobre os primeiros cristãos que foram missionários na África. Então eles tinham várias crendices lá, até relacionado a outros assuntos, que a gente acha até bem estranho. E agora sim, depois dessa introdução, dando início ao conteúdo, Então vem esse primeiro ponto aqui, a existência de Deus. Então a nossa consciência, digamos assim, vamos pensar que você nunca tivesse ouvido falar de Deus, como acontecia com alguns povos na antiguidade. Mas existe uma voz interior, uma vozinha, que lá na nossa consciência fica nos alertando, nos fazendo pensar, tipo, da onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Então, a nossa consciência nos diz que há algum ser poderoso superior. Aí na sequência aqui nós temos a observância, ou a observação, melhor dizendo, da natureza. Se a gente olhar para as estrelas, e hoje a gente sabe que algumas não, elas são um outro planeta, O Sol, a Lua, a chuva. Aí tu olha para as formiguinhas, para um elefante, olha para a tua própria mão e vê, como pode tudo funcionar tão perfeitamente, Um vírus pequenininho fazer tanto mal, e tantas outras coisas, que existe, ao nosso redor. E aí se pergunta, da onde que veio isso, Como pode vir o frio, o calor, a chuva, o sol e assim coisas semelhantes. Então a natureza, quando a gente fica contemplando ela, olhando, observando, a gente também então chega à conclusão de que, isso não veio do nada, existe um criador desse universo, desse planeta, de todas essas coisas. E aí vem a pergunta, mas quem? Quem que é? Tanto assim, a questão da consciência, como a natureza, elas nos fazem refletir, mas não nos dizem quem é esse Deus. E aí nós vamos para o outro ponto, que é somente a Bíblia diz quem é o Deus verdadeiro. A consciência e a natureza dizem que existe um ser superior, mas não ensinam quem é o Deus verdadeiro e como ele é. Ninguém por si mesmo sabe alguma coisa sobre Jesus. Perdão dos pecados, salvação, céu. Somente a Bíblia
Somente pela Bíblia chegamos a conhecer quem é o único Deus verdadeiro. Na Bíblia, Deus se revelou e deu-se a conhecer aos seres humanos. Então, não é por acaso, né, que nós vimos na lição anterior, né, na lição número 2, o assunto é sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que nos revela quem é esse Deus único e verdadeiro. Tá? A continuação do nosso texto, né, nós temos aí o que Deus diz a respeito de si na Bíblia. Tá? Então, a Bíblia fala das qualidades de Deus. Deus tem qualidades. Quais são elas? Nós temos aí os textos indicados, né? Então, Deus, ele é espírito. Não tem corpo como o ser humano, né? Nós não podemos ver a Deus. Ele se revelou em Jesus, né? Podemos dizer assim. Mas hoje, nós não conseguimos ver Deus. Né? Ele é espírito, tá? Deus é eterno. Aqui nós sempre temos um texto bíblico, mas teriam outros, né? Deus é eterno, ou seja, logo vem uma pergunta, né? Tá, mas quem criou Deus? Né? Deus criou todas as coisas, mas quem criou Deus? Deus não foi criado porque Ele é. É assim que o próprio Deus se explica no livro de Êxodo, principalmente, né? Deus, ele não foi criado, ele é o Criador. Ele é eterno, não tem começo nem fim. Tá? Talvez, assim, para termos uma explicação um pouquinho mais esclarecedora, né? Por exemplo, para nós, seres humanos, nós temos o calendário, nós temos o relógio, né? Temos os dias, as semanas, os meses, os anos, e temos um breve tempo, né? Mas Deus não. Deus, ele é eterno. Ele é o Criador, existe antes da criação e não foi criado e continua existindo e existirá para sempre. Então, essa é uma qualidade de Deus. Ele é eterno. Não tem começo, não tem fim. Deus também é onipotente, né? Essa palavra onipotente tem a ver com poder, né? Deus tem todo o poder. De novo, pensando a respeito da criação, né? Mas como pode? Deus tem o poder, Ele criou pelo poder da sua palavra todas as coisas. Ele tem poder de ressuscitar. Lembrando Jesus, né? Jesus, ele tinha um poder lá de realizar milagres, né? Curar, caminhar sobre a água, acalmar a tempestade, ressuscitar mortos. Ele próprio ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Então, ele tem poder para isso, né? O Deus Espírito Santo, por meio da palavra, do batismo, da Santa Ceia, dá e mantém a fé. Isso é um poder de Deus, dar a fé, tá? Outra qualidade de Deus é que ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Um segredo que eu não contei para ninguém. Ninguém sabe de nada, porque eu não falei para ninguém. Deus sabe, né? Não tem como esconder algo dele. É impossível isso. Ele tem todo o conhecimento, tá? Deus é santo, ou seja, não existe pecado em Deus. Ele é perfeito, é santo. Diferente de nós que erramos, que fazemos coisas erradas, né? Pecamos. Deus é santo, é perfeito, não tem pecado nenhum. Outra qualidade, Deus é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares. Eu sempre brinco, né? Eu não sei se vocês já pensaram, às vezes as pessoas dizem, quando a gente vai embora, a gente se despede, vai com Deus, né? Pois é, mas aí se Deus for junto, e eu vou ficar sem, é engraçado isso, né? Mas na verdade Deus é onipresente, Ele vai junto com quem for e fica com quem vai ficar, né? Ele está comigo aqui, mas
também está lá no Japão ou no mundo inteiro com todas as pessoas. Ele é onipresente, está presente em todo lugar, né? Aqui eu lembro sempre daquela história de Jonas, né? Quando ele é engolido pelo peixe. Essa é uma história lá do Antigo Testamento, está no livro de Jonas. Ele ora a Deus lá nas profundezas da água, de dentro de um peixe. Será que alguém escuta, ouve ele? Deus ouve, Deus está presente, Deus sabe onde ele está, né? Ele é onisciente e onipresente. Deus é fiel, né? Ele promete, né? Nós, por exemplo, pensando assim num exemplo simples, né? Nas nossas amizades, às vezes a gente falha, né? A gente não é tão confiável assim. Deus é fiel, ele promete, ele cumpre aquilo que prometeu. Por exemplo, a promessa mais importante na Escritura Sagrada, que ele enviaria o Messias, o Salvador, e cumpriu essa promessa. No Natal, Jesus nasceu, ele enviou o seu Salvador para nos dar perdão e vida eterna. Outra qualidade de Deus, né? Ele é misericordioso, né? Ele tem pena, ele tem compaixão. Às vezes nós somos um pouco indiferentes, né? Não temos amor até por pessoas que realmente não merecem. E Deus não, Deus tem misericórdia, ele tem um coração mole, né? Se sensibiliza, né? Tem grande amor. E aí vem a outra qualidade, né, de Deus, que ele é amor, né? Deus é amor. Aqui, imagina assim uma pessoa que você ama muito, né? Eu sempre uso aqui o exemplo do amor de mãe, né? Mas esse amor ele não é completo, né? Por mais profundo e forte que ele seja, né? O amor de Deus é muito além, de uma forma que a gente tem, inclusive, não consegue compreender. O amor de Deus é único, é grande, né? Então, conhecemos Deus a partir do que a Bíblia diz a respeito de Deus, né? Então, quando lemos a Bíblia, a gente fica conhecendo como que Deus é, né? E aí temos algumas das qualidades dele. Também, lendo a Bíblia, descobrimos que o Deus revelado, mostrado na Bíblia, é o Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É importante dizer assim que este termo, triuno ou trindade, Santíssima Trindade, não tem na Bíblia, o termo, a palavra. Mas o ensinamento a respeito dele existe, né? É importante frisarmos isso. Eu não gosto muito de mencionar, mas, enfim, é recorrente e costumeiro, né, que batam a nossa porta pessoas que são denominados como testemunhas de Jeová, por exemplo, né? Estes não acreditam na Santíssima Trindade. Inclusive, eles têm um livreto que às vezes eles deixam com a gente, né, para tentar, assim, tirar a credibilidade do ensino da palavra de Deus a respeito dessa doutrina, desse ensinamento bíblico. Temos diversos textos, aqui só temos alguns, né? Por exemplo, em Mateus capítulo 28, né, versículo 19, aparece a Santíssima Trindade. Jesus, né, por exemplo, ele fala no fim do Evangelho de Mateus, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, sobre o batismo, né? Por exemplo, aqui está, ó. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí está uma palavra direta. Tem em 1 Coríntios 13, ou é 2 Coríntios, deixa eu ver aqui. Tá ali o texto, 2 Coríntios 13. Às vezes o pastor, eu mesmo uso como bênção, a bênção apostólica, né, ao final do culto, né? Olha só, aqui então temos no texto de 1 Coríntios, né, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo
que é o Filho, né? O amor de Deus, que é o Pai, e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Tá? Um outro texto, que você está aqui em Mateus capítulo 3. Né? Esse aqui é quando inicia o ministério de Jesus, né? É o batismo de Jesus. Quando ele vai lá no Rio Jordão, João Batista está batizando. Aí então acontece o seguinte, ali no versículo 16, ó. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descer como uma pomba e pousou sobre ele. Do céu veio uma voz que disse: Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Então aí temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Jesus é o Filho, né? O Espírito Santo, que desce em forma de pomba, e a voz que vem do céu, que é de quem? Que é do Pai, que diz para Jesus: Este é o meu Filho querido. Então aí temos esse ensinamento a respeito da Santíssima Trindade. Anotei aqui, se vocês quiserem, né? Tem que ler os dois textos juntos, né? Esse é Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1, tá? Olha só, no texto de João capítulo 1, vou procurar aqui rapidinho, mostrar para vocês, diz assim: deixa eu focalizar melhor aqui, ó. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Tá? A palavra. Você pode ver que está em maiúsculo. Tem a versão da Bíblia de Almeida que aqui diz que é o verbo. Né? Lá diz verbo, aqui diz a palavra, que no fim significa a mesma coisa. Tá? Aqui essa referência a essa palavra é a Jesus. Então aqui, né, onde se tem esse termo palavra, é a Jesus que se refere o apóstolo João. Como eu sei disso? A gente vem aqui no versículo 14, ó. A palavra se tornou, aqui, ó, a palavra se tornou um ser humano. Como assim a palavra? Está falando de Jesus. Ele se tornou um ser humano lá no Natal e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho. Você pode ver que está em maiúsculo, é uma referência a Jesus, filho único do Pai. Tá? Então, voltando aqui ao início, sabendo disso, né? Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ou seja, antes do mundo ser criado, Jesus já existia. Ou seja, ele é eterno, como o Pai, como o Espírito Santo. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra, Jesus, estava com Deus. Por meio da palavra, Jesus, Deus fez todas as coisas. E nada do que existia foi feito sem ela. A palavra, Jesus, é a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. E assim segue o texto, tá? Mas quero destacar aqui, olha só, versículo 3, por meio da palavra, por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas. Ou seja, tudo que foi criado foi por meio de Jesus. E aí, vamos lá para o começo da nossa Bíblia, né? Em Gênesis capítulo 1. Vamos achar lá a Santíssima Trindade. Olha só. No começo, é Gênesis capítulo 1. No começo, Deus, que é o Pai, né? A Santíssima Trindade é o Pai. Criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito, ó, de novo. O Deus Espírito Santo da Santíssima Trindade. O Espírito de Deus se movia por cima da água. Então tem o Pai e o Espírito Santo. Falta o Filho. Lembra lá que por meio da palavra, por meio do Filho, por meio de Jesus, tudo foi criado. Então continua o texto. Então Deus disse: haja luz. E a luz começou a existir.
aqui está o Filho. Aonde? É a luz? Não, não é a luz. Mas é a palavra. É o verbo. Por meio do verbo, por meio da palavra. Quando Deus disse, esse dizer, esta voz, esta palavra, este verbo é Jesus. E por meio de Jesus, tudo foi criado. Então assim se completam essas duas referências bíblicas, né, de Gênesis e de João. E assim temos outros textos que falam a respeito da Santíssima Trindade. Vocês podem ver assim, mais ao final aqui vai ter essa explicação de que é difícil de ter um entendimento, né, sobre um entendimento racional de como isso é possível. De existir apenas um Deus. Existe apenas um Deus. Tá? O Pai, aliás, é um Deus, mas ele se apresenta, né, em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas veja só, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, é um Deus só. Entenderam isso? Não, né? Aliás, a gente até tenta entender, compreender, mas racionalmente como isso funciona? Não é possível isso. Então a gente tenta demonstrar de algumas formas, né? Exemplificando, usando uns comparativos, mas na verdade, né, racionalmente é difícil de fazer isso, né? Aqui então nós temos essa figurinha, né? Olha só, deixa eu pegar aqui o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. O Filho não é o Pai. E vice-versa. Mas o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus. Quantos deuses tem? Um só. Mas ele se apresenta assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Já tem esse terminho aqui, que vem do latim, né? Tri, né? Meu time é tricampeão, né? Então, a palavra tri quer dizer três, né? E uno, né? Tem gente que gosta de jogar o uno, né? O que é o uno? É ficar com uma carta na mão, né? Ou tem até o carro, aquele Uno, né? Fiat Uno, né? Daí vem a junção das duas palavras triuno, ou a palavra trindade, que é três deuses, ou divindades, né? Mas na verdade é um só. Outro exemplo que a gente costuma usar é o triângulo, né? O triângulo, aí quem é bom de matemática sabe que tem que ter três ângulos iguais, né? Triângulo, três lados iguais, né? Um significa ou simboliza o Pai, o outro o Filho e o outro Espírito. Mas é uma figura só, uma imagem só, né? Então, o triângulo aí tenta nos exemplificar também de uma forma para tentarmos compreender racionalmente algo que só se pode entender pela fé, pelo crer, né? Até está colocado aqui, né? Jamais conseguiremos entender como é possível que haja um só Deus em três pessoas distintas. Isso vai além da nossa compreensão racional humana, né? Isso é um mistério. Está escrito do lado ali, é fé. Ou, como diz aqui, é crer, né? Quem crer no Deus triuno, crê no Deus verdadeiro, né? Lembrando lá no começo da nossa lição, então, há um só Deus verdadeiro. Às vezes as pessoas até dizem assim, Deus é um só, né? Como se todas as pessoas acreditassem no mesmo Deus. Eu costumo responder às pessoas dizendo, olha, realmente Deus é um só. E ele está revelado na Bíblia, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Então, por exemplo, lá no budismo, nos muçulmanos, na candomblé, e no espiritismo, tantos outros ensinamentos que aí não é o mesmo Deus, né? E tem pessoas que nem acreditam em Deus nenhum, que é o ateísmo, né? Então, existe um só Deus, nós cremos nele, né? E ele está revelado na Escritura Sagrada. Tem outra figurinha aqui, né?
são 3 círculos que lembram o infinito, né? Aqui, ou o eterno, né? Aqui temos essa exemplificação, né? Outro exemplo, né? O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Aquelas qualidades que nós vimos aqui, né? Todas elas valem para Jesus, para o Espírito Santo e também para o Pai. Todos eles têm essas qualidades, né? E aqui a questão do eterno, né? Essa simbologia aqui quer retratar isso, né? São anéis que não tem começo nem fim, são eternos, entrelaçados, né? Um simboliza o Pai, o outro o Filho, o outro o Espírito Santo. Assim, isso às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Assim, o exemplo da água, né? Por exemplo, a água pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Sólido é uma pedra de gelo, é sólido, né? Gasoso é aquele vaporzinho. Por exemplo, quando a gente cozinha a água, se aquele vapor é água, é vapor, né? Gasoso. E líquido, que é a água que a gente bebe, mas é uma água só. Mas pode assim ser encontrado em 3 formas diferentes. Aí diríamos assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro exemplo é o ovo, né? O ovo tem a casca, a gema e a clara, né? Mas é um ovo só, né? Então poderíamos também usar esse exemplo. E aqui uma continha, quem é bom de matemática, né? 1 vezes 1 vezes 1 é 1, igual a 1, né? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Isso aí, meus queridos. Esse é o nosso conteúdo, então quero que vocês leiam, que vocês vejam e acompanhem, viu, o nosso conteúdo aí, e levem a sério, né? Peguem, tirem um tempo realmente, né, para estudar, para ver, para assistir o vídeo aí, né? Como se estivesse na aula da instrução, aquela 1 hora e 15 minutos que costumamos ficar aqui, né? Então, se dediquem, façam também os exercícios, né, que estão propostos aqui, né, a partir da página 26, né? Então, completem eles, façam, deixe tudo bonitinho, tá bom? E também memorizem os livros da Bíblia, né, do Novo Testamento, tá? Então, pedir para vocês de Gênesis a Salmo, depois pedir de Provérbios até Malaquias, na ordem, e agora todos os livros do Novo Testamento. Vocês dizem, mas é mais, só que eles se repetem, né? Vários deles, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, né? Então, muitos deles se repetem, tá? E os nomes são mais fáceis, né? Então, procurem memorizar, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem, né? E fiquem com Deus.